Bom, sou Marcelo Moreira, vamos gravar um vídeo agora falando do 36º Fórum Permanente de Transporte da Rodoviária de Cargas, né? Isso aí tá lá no canal do YouTube do Ministério da Infraestrutura. Então vocês entram lá no canal do Ministério da Infraestrutura, vai estar lá, né, o vídeo gravado. Eu participei do fórum, tá, gente? Eu fiquei lá 5 horas assistindo aquilo lá. Foi bem longo, né? Esses fóruns demoram, né? São debates, as pessoas vão explanando vários assuntos, né? Daí são os convidados que vêm lá e vão falando dentro da sua área de atuação, eles vão explanando e as ideias vão ali sendo discutidas. Eu assisti o fórum 5 horas e poucos, né? E vocês vão entrar no canal do YouTube e tem lá uns podcasts, né? O que é esse podcast, Marcelo? É a mesma Voz do Brasil, né? É um programa de rádio gravado para a internet, num formato que eles conseguem colocar no YouTube. E aí tem muita propaganda do governo, tá, gente? Então não vão acreditando em tudo que está ali, tudo que eles falam ali. Vocês olham primeiro se é verdade o que está sendo dito ali, pesquisa se isso realmente está acontecendo, porque o governo virou um reality show, né? Não é um reality show, virou como é que se diz, aqueles talk show, né? Que os caras inventam as coisas, e de manhã eles falam uma coisa, de meio-dia eles falam outra, de noite eles desmentem tudo aquilo, daí se aquilo lá não colou, aquela mentira, eles inventam outra e vai indo, né? Então o governo está desse jeito, e tá igual na época da Dilma, né? A Dilma mentia de manhã, mentia de tarde, mentia de noite, né? E foi indo até que desencadeou aquela greve de 2015, né? Depois teve a outra grande greve no governo Temer, que foi em 2018, né? Que ninguém aguentou mais, né? Rodar com caminhão e estava demais. Então esse fórum veio para tentar regularizar e não ter greve mais, né? E é uma tentativa deles de fazer o caminhoneiro não fazer greve, né? Sentar numa mesa e conversar com o caminhoneiro o ano inteiro, né? Quer dizer, o governo está te ouvindo, né? Por que você vai fazer greve? E aí só que é assim, veja bem, as pautas que estão lá, vamos falar um pouco das pautas que estão lá. SESI Senat, tá? Balança aí entre eixos. O RNTC digital, o CIOT, o fim da tabela de frete. O governo está falando em fim de tabelamento de frete, não quer nem saber de tabelamento de frete, deixou bem claro nessa reunião. Por isso que eu falo, vocês têm que ir lá e assistir o que está acontecendo, né? O governo está querendo acabar de vez com isso aí. E expansão do trem, né? Que eu vi lá. Mas de todo esse sistema que tem aqui, SESI Senat. SESI Senat veio lá se justificar o porquê que a gente está pagando um negócio que não serve para nada, né? Vamos começar por aí. Então, dentro desse fórum, a pessoa que estava lá representando o SESI Senat, a doutora lá, né? Deve ganhar um belo de um salário para estar lá, né? Porque senão não ia estar lá também, né? Você que paga o salário dessas pessoas, aí eles querem dizer que a gente está reclamando como autônomo, pagando essa taxa, sendo que o dinheiro não vem dos autônomos. Aí vocês vão ver lá nos comentários, né? Quando quem estava lá participando ao vivo estava falando lá, vamos fazer uma auditoria então, vamos ver de onde está vindo o dinheiro do SESI Senat. Se não é do autônomo, está vindo de algum lugar. Quem está pagando? Porque o SESI Senat arrecada 70 bilhões por ano. E alguém já usou esse serviço do SESI Senat? Ó, eu tenho anos que eu trabalho com caminhão, anos, muitos anos, tá? Eu já viajei praticamente o Brasil inteiro, né? Às vezes que eu usei o SESI Senat, que eu fui atrás de SESI Senat, foi uma vez lá em Cascavel, no Paraná, lá no Posto Sabiá, ali naquele SESI Senat fica atrás do posto lá, é um negócio meio abandonado que tem lá. Eu cheguei lá, tinha que marcar a hora, só tinha vaga para mim ser atendido por um médico dali 30 dias. Como que um caminhoneiro vai marcar a hora para ser atendido ali 30 dias? Sendo que eu não moro em Cascavel, né? Eu estou transitando. Quer dizer, eu vou ser atendido daqui 30 dias. Quer dizer que eu vou voltar daqui 30 dias. Eu moro no Mato Grosso. Eu preciso do atendimento no Paraná. Daí eu tenho que pegar meu caminhão e voltar lá para o Paraná para ser atendido. Não tem base, não tem lógica um negócio desse, tá, gente? E daí
o que que tem lá, o que que eles fazem de atendimento. Eu sou curioso, né? Queria saber o que que o SESI Senat presta atendimento. Atendimento ambulatorial. O que que é esse atendimento ambulatorial? Mede pressão, verifica diabetes, é aquele servicinho básico ali, de rotina, de emergência. Se você tiver algum problema de saúde, realmente, você vai ser encaminhado para o SUS. Gente, para medir pressão, você não precisa pagar nada. Você vai em qualquer farmácia, o cara mede de graça. Se você tiver com a pressão alta alterada ali, ó, você liga o SUS, vem te buscar, o SAMU vem te buscar na farmácia e te leva para o SUS. Para que pagar SESI Senat? Para quê? Para te encaminhar para o SUS? Você já paga o SUS, o INSS é descontado, são 20% de INSS descontado do seu frete, tá? Para pagar o INSS. E a outra covardia, tá, gente? Outra covardia que acontece é o caso do autônomo. Por que que eu entrei em cooperativa? Porque não tem limite para descontar INSS. Você fica pagando toda a viagem que você carrega, mas o seu teto salarial é 4,5 salários, tá? Digamos que você tem que pagar lá, com esse teto salarial meu, são 20%, 2, 4, 8, você pode pagar até R$ 800 de INSS, né, no mês, um autônomo. Só que eu cheguei a descontar muito mais. Você chega a pagar 1.000, 2.000, às vezes até conforme você começar a fazer Nordeste, que aquilo gera um volume enorme de movimento em valores, né? Não dá dinheiro, mas pelo menos gera aquele movimento enorme, dá valores acima de 40 mil num bitrem. Quer dizer, aí você vai pagar 12, 4, são 8. São quase 8 mil, gente, né? Esse imposto aí, você deduz para lá, deduz para cá e tal, e cai despesa, mas a gente vai pagar um absurdo de INSS. Então, é por isso que eu entrei na cooperativa. Por quê? Eu posso chegar até pagar 8 mil de INSS no mês, né? Que é um absurdo, isso é um absurdo, não tem lógica um troço desse. Daí a gente entra numa cooperativa, porque quando atinge o teto, como a cooperativa tem CNPJ, é o mesmo caso das empresas, quando atinge o teto, para de cobrar o INSS, né? A cooperativa não recolhe, ela só recolhe o teto. Então você dentro da cooperativa ali, você vai pagar o teto. Deu os R$ 800 lá, parou, não paga mais. Você pode carregar o resto do mês. Agora o coitado do autônomo não vê isso, porque se ele for somar todos os descontos que aparecem no manifesto de frete dele e somar no final do mês, tem cara pagando 2, 3 mil reais de INSS. Esse dinheiro vai para o governo, mas o governo não vai te devolver, porque você vai receber os 4,5 salários. Só o que você tem que pagar é os R$ 800. Aqueles 1.500 que você pagou a mais, o governo põe no bolso. E aí? Você pode espernear, está errado isso, está errado. O governo sabe disso, nós identificamos esse problema lá em 2005. 15 anos atrás. Isso está em discussão até hoje. Nós estamos aqui no 36º Fórum. São 36 reuniões que foram feitas com o governo, desde o governo Lula, governo Dilma, governo Temer, agora governo Bolsonaro. São 36 reuniões com a mesma pauta. Aí a gente fala lá com o governo, nos comentários, a gente comenta aqui, o próprio Júnior do Sindicam, né, que está lá, que é o membro permanente desse fórum, né, que representa o sindicato, está lá para representar o sindicato, ele protocolou todas essas pautas, está lá no governo, está lá protocolado, o cara está representando. Tem gente lá no comentário metendo o pau no sindicato. Cara, pega você, o teu carro e vai lá em Brasília protocolar os seus pedidos. Vê quanto que custa isso, como é que o cara vai criticar um cara que está fazendo alguma coisa para a categoria. Mas esse cara que está criticando lá no comentário, não pega o carro dele e vai lá em Brasília fazer a pauta. Outra coisa, isso se o governo te receber, tá bom? Porque você, pessoa física, você caminhoneiro, você não tem voz dentro do governo, você não é uma entidade, você não representa ninguém, você é nada o governo. Se você chegar lá e não tiver com um terno, uma gravata, você nem entra para dentro para conversar com o recepcionista. É assim lá em Brasília, é assim. Você não entra no Congresso Nacional, você não entra em lugar nenhum sem um terno e uma gravata. Para começo de conversa.
Se você não tiver agendado nada lá, eles nem te recebem. Então, como é que um cara fica ali falando mal de uma entidade que está te representando? Os caras estão gastando dinheiro, os caras fazem viagem direto para lá. É dinheiro que os caras que estão apoiando esses caras, que estão tirando do frete dele lá, pagando o cara do sindicato, para o cara estar representando ele lá em Brasília. Aí o cara está lá fazendo as reivindicações, que vai ajudar todo mundo, não vai ajudar só coisa, até esse Boca Grande que está falando mal do sindicato, né? Também vai ser beneficiado se isso for realmente acatado pelo governo, né? Mas o Boca Grande não ajuda e fica criticando. Isso que eu fico, sabe, gente, quando eu falo de zóio de banha, o cara parece ter inveja porque não é ele que está fazendo. Então pega o seu carro, vai fazer. Chega lá, vão bater a porta na sua cara, porque você não tem representação nenhuma, não tem entidade nenhuma. O governo abriu uma exceção lá na época da greve, recebeu um monte de caminhoneiro, deu cafezinho, bateu nas costas, o que adiantou? As pessoas foram lá que fez de trouxa. Teve gente que afundou o caminho lá de Brasília. Cadê que tá alguma coisa dessa passou no Congresso? Cadê que alguma norma, a norma que não precisa de Congresso, é só o ministro falar assim, ó, a NTT, muda essa norma. Cadê que a NTT mudou essa norma? Não muda. Por quê? Tem um lobby gigantesco. Você sabe o que é lobby? Lobby é um grupo de empresário que tem interesse de vender coisas para o governo e aí dá dinheiro para o funcionário público não deixar essa norma passar, tá? Que é uma norma que vai atrapalhar ele. Vamos falar num exemplo simples. No caso das balanças que estava sendo discutido nesse fórum, vocês vão ver lá no fórum. Tá. A questão das balanças. Para nós, caminhoneiro, a gente não quer balança, a gente quer que retire as balanças da estrada, só deixar as balanças de serra, né, um lugar de subida mesmo, onde se justifica ter uma balança, porque se tiver com excesso, o cara vai descer lá e vai matar todo mundo, né, ou subir. Então a balança tem que ser não só em cima da serra, mas embaixo da serra. Geralmente tem uma balança só na serra, então ali tem que ter duas, no começo, e no começo quando desce e no começo quando sobe. Então tem que ter duas balanças, não uma só balança em cima da serra. Depois que você subiu toda a serra, não adianta mais pesar o caminhão, né? Se tivesse que dar um acidente já tinha dado, né? Então é errado isso aí. Eu concordo com a balança, ela tem que estar lá nas serras. Botar uma balança numa estrada reta, igual aqui no Mato Grosso, plano. Para quê? O caminhão sai com a nota fiscal de lá pesado. Não tem como o cara pegar e, eu vou jogar outra carga para cima. Ele vai descarregar essa carga, ele está com duplicidade de nota. O que tem que fazer? O governo tem que pegar e colocar um dispositivo no próprio programa da geração de nota e do manifesto eletrônico, que para mim já tinha que ser um documento único, tá? Não dois documentos, porque é aí que começam os roubos, porque não é um documento só. Então você consegue emitir uma nota fiscal e posteriormente emitir um conhecimento de carga. Então tá errado isso aí. Você só pode emitir nota fiscal se você já tiver o conhecimento de carga. Então teria que ser casado essa emissão de documento. Porque essa não é uma venda simples de balcão, é uma venda de um produto que vai ser transportado via rodovia. Se ele não vai ser frete próprio, então ele vai ter um manifesto. Se ele vai ter um manifesto, então tem que ser vinculado a nota fiscal com o manifesto. Tem que travar, não pode sair só a nota fiscal, não pode sair só o manifesto. Isso está errado, tá? Então tem que ser um documento único. O que acontece com esse documento único? A pessoa que vai emitir esse documento único vai ter que informar a capacidade de carga desse caminhão nesse documento único. É simples de tudo, qualquer programador faz isso. Se o meu caminhão, a capacidade de peso bruto dele é 57 mil quilos e ele tiver com 57, mais a tolerância lá que é de 7% hoje, 7 vezes 5, 35, aí ele vai ter que chegar perto dos 60 mil quilos para bloquear essa nota. Para bloquear a nota. Entendeu? Então, o que acontece? Se eu colocar lá 70 mil quilos nessa nota, a nota não sai. Sinal que eu estou fazendo o quê? Duas notas, né? Estou tentando fazer duas notas, estou tentando tirar uma nota, esconder uma nota dentro do caminhão, não pagar imposto dessa carga ou carregar um excesso nesse caminhão.
Se o cara tentar tirar uma segunda nota, o que, que vai acontecer? Ele já tirou a primeira nota com 60 mil quilos lá, já com a tolerância, e aí ele vai tentar tirar mais uma nota. Só que aí o que acontece? Você não pode emitir duas notas de carga para o mesmo caminhão no mesmo dia. Isso não existe. Acaba até com os clones de caminhão. Por que, que tem tanta placa clonada? Tem a mesma placa em 4, 5 caminhão aí. Isso acontece muito, tá? Às vezes dá azar desses caminhões carregar no mesmo lugar. E aí dá problema, né? Mas veja bem, um caminhão com a mesma placa, ele carrega em Lucas do Rio Verde e carrega ali no Itajaí, no Goiás, no mesmo dia, com a mesma placa. Por que, que o sistema não consegue bloquear isso? Porque não quer que isso seja descoberto. Isso não quer que isso apareça. O governo não quer. Quer dizer, tem gente dentro do governo trabalhando para que a coisa errada aconteça. É assim que é. Você vai lá, todo caminhoneiro questiona isso. Por que emitir duas notas para o mesmo caminhão? Não pode. Aí o cara vai carregar excesso, o cara vai clonar a placa, o cara vai fazer roubo, vai roubar, vai sonegar imposto. Isso atrapalha a categoria, isso derruba o frete. Porque se o cara está levando duas cargas num caminhão só, ele vai levar por um preço menor. Então acaba com o frete, destrói o frete, todo mundo, qualquer sindicalista vai lá, põe isso em pauta, isso fica lá, isso está registrado, tem várias idas lá para Brasília, lá, você pode puxar. Aí vem um representante do governo nesse próprio fórum reclamar porque que os sindicalistas não estão assistindo a palestra dele lá, major, não sei, coronel, sei lá, acho que é Marcelo também é o nome dele, por um acaso acho que é meu xará. Tá, mas o cara tá reclamando, por que, que as pessoas não estão acompanhando? Gente, será que ele leu pelo menos o que o sindicato já protocolou lá? Nenhum momento ele apresentou solução porque já está protocolado lá. Como é que ele quer mais reivindicação ainda? Se ele não resolveu nem as que estão lá. Eles não conseguiram acabar com o entre-eixo, gente. O entre-eixo tem mais de 20, 30 anos. É do tempo do presidente da CNTA ainda, o seu Bueno. Esse cara, ele já está caduco de lá em Brasília. Está caduco já. Ele está lá desde, acho que da época do Fernando Henrique. Ele já protocolou tudo isso aí, tudo. São coisas antigas, tá lá os documentos na gaveta. Será que o cara que assume o governo não sabe ler? A pergunta que eu faço, esse cara não sabe ler? Porque se existe um documento, tá escrito, igual tá esse papel aqui, ó, tá escrito. Existe um documento, tá escrito. Será que a pessoa que está lá, que assume um cargo, que vai administrar uma agência dessa, ou vai auxiliar o Ministério do Transporte, o caso do ministro do Transporte, essas pessoas estão lá para auxiliar. Essas pessoas, a obrigação deles, pelo menos abrir o arquivo e ver o que foi reivindicado durante os anos. Estudar aquilo lá, tá? Tem funcionário que está 30 anos lá dentro. E aí o funcionário, lá dentro do Ministério também, que é um funcionário de carreira, não sabe disso. Está 30 anos lá. Como que esse cara não sabe, gente? Lógico que não sabe. Ele não quer saber. É diferente. Não é o cara que não sabe. Ele não quer saber. Por quê? Existe o lobista que vai lá, ó, deixa isso na gaveta. Porque isso vai me atrapalhar. É o caso da balança. Se tirar as balanças da estrada, diminuir o número de balanças da estrada, o fabricante de balança não vai vender balança para o governo. Tá entendendo? E um monte, e o pior, não é só o caso do fabricante. O fabricante pode vender, que nem eu já falei, estava falando lá nos comentários lá, né, que estava ao vivo, no chat ao vivo. Falei pro cara lá, o fabricante de balanço, falei, ó, vende para os agricultores, vende para os armazéns, tem tanto lugar no Brasil para colocar balança, né? Faz uma balança razoável, vende para... Tem tanto lugar, gente, tem mercado gigantesco aí que não tem balança. Eles recebem mercadoria por quilo, não tem balança rodoviária nesses mercados, não tem uma obrigatoriedade, tem tanto lugar para pôr balança no Brasil que não seja pôr na beira da rodovia para ficar incomodando o caminhoneiro, porque se você já pesa o seu caminhão na saída, pesa o seu caminhão na chegada, para que você vai pesar no meio da estrada? É para gerar multa. Aí, o entre-eixo. Essa desgrama desse entre-eixo. Eu vendi um caminhão toco que eu tinha, um Volvo toco, porque dava 400 kg de excesso de balança, sempre no eixo da tração.
E eu podia carregar a carreta de 12,5 metros, nós não estamos falando de um caminhão curto, nós estamos falando de um caminhão longo, uma carreta de 12,5 metros. Eu carregava a carga de caroço de algodão, no caso, que você consegue colocar a carga toda na traseira do caminhão, colocava a carga toda traseira, que a quinta roda chegava a ficar uma fresta, assim, ó. Ela não estava apoiada no cavalo. Chegava na balança 400 quilos de excesso no cavalo. Aí como é que faz? Às vezes eu carregava 1.000 quilos a menos, para não falar, não, tá muito pesado o caminhão, o peso bruto, colocava 1.000 quilos a menos. Mesmo eu estando com 1.000 quilos a menos, dava lá de 300 a 250 quilos de excesso no cavalo. Então não se justifica, tá? Um negócio desse. É feito, essa balança por eixo é feito para gerar multa. É feito para gerar multa. Não adianta você querer mexer na carga. Você não consegue remover a carga. Os tanques líquidos, os transportadores de combustível, todos dão excesso. Os cavalos são traçados. O que está tirando, levando um 9 eixo, levando um 7 eixo, é traçado. São duas tração, dois diferencial. Aqueles diferenciais são pesados. Por si só, vazio, o caminhão já está quase com excesso. Quando carregou, dá excesso na tração. E aí? Mas é 200 quilos, às vezes 300 quilos. Cara, isso não estraga o asfalto. Não tem nada a ver. Não é uma coisa que vai estragar o asfalto. Não é uma coisa que influencia na segurança. O caminhão não está com excesso. Agora, como é que você vai mover uma carga líquida da frente para trás do caminhão? Porque o caminhão é vazado. Não tem divisória dentro. Só os quebra-onda. A maior parte desses tanques tem um limite que pode colocar. Aí você vai mover a carga como? Carga líquida. Carga líquida é só pagando multa. Senão não passa. Aí toda viagem o cara paga a multa. Quantos milhões o governo arrecada? Milhares e milhares de reais. Aí por que não resolve isso aí? Por quê? O funcionário da balança trabalha para quem? Para o governo. O representante dele lá, os superiores dele lá, trabalham para o governo. Os caras lá que aferem as balanças do IMET, trabalham para o governo. Então, é uma cadeia de funcionários do governo, e esse diretor dessa agência aí, provavelmente foi indicado por um deputado do governo, que vocês estão vendo as indicações aí, né? O Centrão está na atividade, indicando, né, seus representantes lá nessas agências, né? E aí é o seguinte, se eu tirar as balanças, essa agência aqui fecha. Não justifica gastar o dinheiro do contribuinte com uma coisa que ninguém vai pesar lá. Para que eu vou ter uma balança lá se não está pesando ninguém? Não vai dar entre eixo, o caminhão só vai ficar passando por cima da balança, nunca vai dar excesso. Então, para quem vai pagar funcionário, ficar 3 turnos de funcionário, 24 horas essa balança aberta, se não dá excesso? Então, fica injustificável ter lá. Por isso não cai o entre-eixo, porque tem que gerar multa. É igual um policial rodoviário. Põe uma guarita de policial rodoviário aí na estrada, o policial não gera nenhuma multa, às vezes, no ano que ele está lá. Alguma que outra ocorrência de algum acidente que ele foi lá fazer essa ocorrência. Quer dizer, não justifica ter uma estrutura de 3 policial rodoviário, viatura, combustível, para não ter função. Aí o governo tem órgãos do governo, vai e identifica que aquele órgão lá está inútil. Mas aí vem um deputado, um senador que apadrinhou aquelas pessoas que trabalham lá, que estão ganhando lá, fala, não, nesses caras vocês não mexem. Que é o caso, a gente não consegue mudar a dita da lei, acabar com o entre-eixo, por quê? Deve ter alguns padrinhos trabalhando nisso aí e ganhando um excelente salário, né? E você não consegue, é uma coisa que está prejudicando todo mundo. Você viu aí, tem vídeo aí de senhorzinho de idade aí, na pá, baldeando carga de brita para trás, carga de calcário, na pá, no sol quente. Então, não tem lógica, por causa de 200, 300 quilos. Quer dizer, isso não estraga o pavimento, né? Se fosse um excesso gigantesco, tudo bem, mas é um excesso tão pequeno que não se justifica. Se isso fosse verdade, que é o meu caso aqui na minha região, aqui é a rodovia da mudança, os agricultores arrancaram a balança dali. Por que eles arrancaram a balança ali? Porque não justifica ter o custo de uma balança lá. 3 turnos de funcionário, primeira coisa, 3 turnos de funcionário, 2 funcionários na balança. Então são 2 de manhã, 2 de meio de tarde e 2 à noite. Então são 6 funcionários, né, gastando ali
mais a segurança, que tem que ter um segurança lá, né? Mais a empresa de segurança, eles fizeram a conta. O que danifica o asfalto é tão pouco que não compensa pagar o funcionário. E outra coisa, às vezes ia um caminhão da lavoura, que o cara não consegue pesar lá, fazendeiro pequeno, chegava ali, às vezes com 1.000, 2.000 quilos de excesso no caminhão, não passava. Tinha que trazer um caminhão daqui de Lucas, ir lá no pedágio, 20 quilômetros da cidade, carregar 2.000 quilos para poder passar o caminhão. O transtorno, que é isso, e mais a multa que o fazendeiro tinha que pagar, o que eles fizeram? Tiraram a balança. Pergunta se o asfalto acabou, se afundou o asfalto, se tem erosão no asfalto. Não tem, por que não tem? Porque quando eles puxam a lavoura não está chovendo, já está parando a chuva. É um período de no máximo 30 dias que esse asfalto é judiado, que vem a carga com excesso. O resto do ano é tudo caminhão que faz transbordo e não carrega excesso. Então o asfalto não estraga nunca, 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 tá? Algum lugar dá um defeitinho, eles vão lá e arrumam, mas isso uma vez por ano. Então não tem justificação para ter balança na estrada. Pesou na saída, pesou na chegada. Não existe. Ah, o cara está carregando... Quantas pessoas vai carregar, dono de caminhão vai querer carregar excesso? Carrega excesso, quebra o caminhão. Carrega excesso, quebra o caminhão. Ninguém quer carregar excesso. E mesmo porque é dor de cabeça, né? Tá lá na nota fiscal. Se um fiscal te pegar você com 2 notas, você vai preso. Entendeu? Então o fiscal pode chegar com uma balança móvel ali, que acontece muito, e pesar o teu caminhão e esse resto, e esse a mais que está em cima do teu caminhão. Aí não é só a multa do excesso. Aí tem que ter a sonegação fiscal, aí entra a Polícia Federal no meio, porque o cara está ou roubando essa carga, ou vai dar um BO dos infernos para esse cara. Quem que vai querer um BO desse? Ninguém. Então, se o governo fizer uma coisa bem simples, que é travar a nota do caminhão ali que vai carregar. Ah, o caminhão pode carregar hoje e amanhã, Marcelo. Pode também, né? Aí não trava a nota só no dia. Não, a nota tem que ser travada de acordo com a distância. Até 500 km, até 200 km, o caminhão consegue talvez fazer 2 viagens no dia, até 3 viagens no dia. Depende se for de lavoura. Se for de armazém para armazém, vai ser provavelmente uma viagem mesmo, porque tem troca de nota, então provavelmente não vai acontecer 2 viagens. Então, até 200 km, né, é possível liberar mais de uma nota por dia. Isso fica lá no programa. Passou de 200 km, você já pode liberar essa nota só de 2 ou 3 dias. Pode travar a placa desse caminhão até 3 dias. Por quê? Até ele carregar, trocar a nota, sair para viajar, percorrer aqueles 300, 400 quilômetros, ele vai gastar mais um dia, daí ele vai chegar lá para mais um dia. Você pode largar 3 dias, bloquear a nota 3 dias de um caminhão que vai rodar acima de 200 quilômetros. Ele só pode emitir aquilo lá mediante a descarga do caminhão. Aí acontece o quê? Não tem como duplicar a nota, não vai ter excesso. Não justifica o gasto público com balança, estrutura, investimento, Aí os caras vão falar, segurança, né? Segurando na estrada como se o cara não vai carregar excesso? Não tem lógica, já pesou na saída, o documento está travado, não pode carregar acima daquilo. Não precisa de balança. Então é lobby. O cara está querendo empurrar um negócio no governo, porque é governo. Se fosse uma empresa privada, jamais o cara vai botar uma balança no meio da estrada, como é o caso da estrada privada, que eles arrancaram a balança, porque a estrada aqui não é do governo, porque não justifica o gasto. Aquilo fica lá comendo dinheiro. Mas do governo, né, como é nós trouxa aqui, contribuinte que paga, aí entra um cara lá e faz um lobby, aí todo mundo sabe, tá aí na televisão, na mídia, entrando um propina por fora desses empresários, dá um dinheirinho lá no cara, aí o funcionário público que está responsável para resolver esse problema aqui, joga na gaveta. E às vezes até o superior dele, que foi indicado para o deputado ou senador que está lá, também está no rolo, para isso não sair. Por isso que nós estamos aqui no 36º Fórum e ainda tem lei de entre-eixo no Brasil. Não cai.
não cai. Vocês pegam aí, entra no site do Ministério da Estrutura e veja lá o vídeo inteiro, são 5 horas que está lá de vídeo. Esquece aqueles podcasts, que lá são propaganda que vai aparecer no começo, que vocês podem pular, entra direto na palestra lá e vocês vão ver que eles não conseguiram resolver um problema de entre-eixo. Uma coisa que já foi debatida há 15 anos. Aí eles vêm falar que o sindicalista é culpado porque não está lá no fórum. Quer dizer, que o cara tem que morar em Brasília, né? Ficar lá dentro, do lado do ministro, 24 horas. Daí vai falar que o cara está incomodando. Igual o ministro já falou. Vocês estão toda hora aqui, eu não quero ver a cara de vocês aqui por uns 2 anos. O ministro já falou isso. Aí agora você não vai lá. Ah, os caras não vêm aqui. Pô, quem que vai entender o governo? Fica difícil de entender o governo. O governo trabalha como isso? Quer dizer, é assim. Se interessa para o governo, como é o caso do... Vamos falar um pouco do RNTC digital. O que é o RNTC? É o registro que você tem que ter lá no caminhão para você carregar, para emitir uma nota fiscal, para emitir um conhecimento de frete. Sem esse registro você não trabalha. É que nem o teu CPF. Se você tiver algum acidente, alguma restrição grande, esse RNTC é bloqueado e você não trabalha mais com frete, né? Se estiver envolvido em roubo, tráfico de droga, teu RNTC é bloqueado, você esquece, você não trabalha mais com caminhão, né? Aí talvez nem de empregado, porque daí vai ser informado lá para Pancária, essas seguradoras aí que faz o seguro de carga, aí seu nome entra numa lista negra, você vai ter que entrar na justiça para ver se você consegue desbloquear teu nome. Mas muitas vezes você não consegue, as empresas já olham isso naquela lista negra ali atrás do balcão, falam, não tem vaga, e você nunca mais consegue emprego. Então o caminhoneiro tem que andar 100% certo. Se envolveu em rolo, você pode sair da profissão de caminhão. Não tem como trabalhar desonesto com caminhão. Você, por mais que você queira fazer alguma coisa desonesta, uma hora você cai e aí teu nome é bloqueado na seguradora, tchau para você. Então, sem chance. Daí tem o dito do RNTC digital. O que eles estão fazendo? Quando criou o RNTC, o sindicato foi lá, né? Nessa parte o sindicato foi lá, as cooperativas, um monte de associação foi lá para poder cadastrar como ponto de apoio para gerar esse RNTC. E aí o governo liberou que essas entidades, né, tivessem uma cobrança de taxa, né, para fazer o RNTC. Que seria uma renda para o sindicato, uma renda para a cooperativa, né? Nós da cooperativa nunca cobramos isso aí, porque é uma coisa tão... É 100 e poucos reais que era para gerar uma coisa aqui lá, daí ninguém vai cobrar. O cara faz isso de 4 em 4 anos, fazia de 4 em 4 anos, o cara vai cobrar 100 reais do cara. Então, na cooperativa é de graça isso aí. Nós nunca cobramos isso aí do associado, né? O sindicato cobra, né? Mas o sindicato depende também, tem funcionário, tem coisa lá, então... E eles não têm uma renda igual a cooperativa tem, né, para manter o escritório, que o associado paga o escritório. Então não tem porquê, se ele já paga o funcionário que está lá, para que eu vou cobrar mais do associado? Então não tem justificativo da gente ter essa cobrança. No caso do sindicato, não, porque o sindicato já não tem renda, né, ele vive de imposto sindical, né? Um monte de gente não paga aquele imposto, e então fica difícil do sindicalista se manter lá também. Então eles têm que ter alguma extra. O governo abriu mão disso aí para o sindicato ganhar um dinheirinho. Aí teve um monte de reclamação, né, que o sindicato estava ganhando dinheiro, apesar que é uma mixaria, gente, pelo amor de Deus, né? É uma mixaria, vou falar uma coisa para vocês, é uma mixaria isso aí, esse negócio que o sindicato ganha. Mas reclamaram, falaram que os sindicalistas estão roubando, então, o governo foi lá e o governo tá doido para ferrar o sindicato mesmo, mas essa reclamação cortou. Agora criou o digital, que você entra lá, né, e você não paga nada, você faz o seu cadastro pelo celular, através do aplicativo, você faz via internet, né, então você não depende de ninguém para fazer o seu registro, ou regularizar seu registro. Você mesmo emite taxa lá, se tiver com uma taxa, você paga no banco. Aí o governo diz que não tem taxa nenhuma, que é totalmente gratuito. Aí vocês vão ver, eu vou tentar colocar o print da tela aqui, ó. Se eu conseguir colocar o print, bom, vocês vão ver aí no print da tela, né? Que eu vou colocar aí. E vamos tentar, né, gente? Porque
É complicado. O editor, põe aí no print da tela. Bom, vocês viram aí no print da tela que saiu aí que eu fui bloqueado no comentário, né? Por que eu fui bloqueado nos comentários lá da live, né, no chat ao vivo? Porque eu falei que não é de graça o NTT. O governo está falando que é de graça. Eu falei, não é de graça. Aí os caras lá, não, é de graça. Eu falei, não é de graça, porque você vai pagar a partir do momento que você fez o registro, você criou o RNTC, você vai pagar INSS, você vai pagar imposto de renda, você vai pagar todas aquelas taxas do governo que vem, ICMS de frete, SESI Senat, imposto sindical, todos os impostos do governo vêm junto com o RNTC. É lógico que o governo não quer ninguém, não cobra nada para você para gerar esse código para você. Por quê? São 15% de imposto de renda, mais 20% de INSS do seu frete, tá, gente? Do seu frete. Mais 20% de INSS, mais acho que é 1,5%, 2% de SES Senat, mais taxa do RNTC, mais seguro, mais. Ó, tudo quanto é por. Ah, mais as taxas administrativas do cartão, do CIOT, tá? Que você paga cada vez que você saca. Se você sacar R$100, por exemplo, eu pagava R$10 para sacar R$100. Se eu sacar 1.000 é 10, se eu sacar 100 é 10. Se eu usar o cartão, paga mais ainda. Então, quer dizer, você paga para receber um dinheiro que é seu com o cartão. Né? Essas taxas, você imagina se o cara vai abrir mão desse cartão. O governo fala no diabo, mas não fala em tirar os cartões. Por quê? O lobista está lá, a administradora de cartão está lá. Eles ganham bilhões, bilhões, porque são bilhões de pagamento no dia, fora o que eles ganham das empresas por fora, para adiantar dinheiro para essas empresas, porque a empresa não tem dinheiro para te pagar, daí ela vai na operadora, a operadora financia a operação de frete, e eles pagam uma taxa lá para a operação de frete, e aí a operadora, quando tem dinheiro, libera o dinheiro para a transportadora e você recebe o frete. Quer dizer, tirou a carta frete, mas criou um sistema parecido com a carta frete. Aí você vai lá no posto, aquele cartão tem taxa. O cara, dono do posto, não quer pagar a taxa do cartão. Então ele cobra de você aqueles porcento a mais para abastecer no cartão. Então, saiu da panela, né, que estava fervendo e caiu no fogo, que é pior ainda. Porque aí, assim, quando você recebia por carta frete, você sonegava o imposto de renda, você não declarava aquilo lá, o governo nem sabia que você tinha feito aquele frete, né? Era desse jeito. Hoje, como você tem o cartão, aquilo gera um número do CIOT. Aquele CIOT é informado direto para a Receita Federal. Se você não pagar o imposto daquilo lá, o teu nominho vai ficar lá pendurado na Receita Federal. Quando chegar em 15, 20 mil, eles vão lá e bloqueiam o teu CPF. Aí você não trabalha mais. E aí eles vão na NTT e bloqueiam o teu registro. Aí você está com a pendência na Receita Federal. A seguradora não te carrega mais também. Então, você fica no mato sem cachorro. E aí você vai ver o tamanho da multa que está lá, que eles não te informam se você está devendo R$1.000, R$500 na Receita. Eles nem ligam para isso aí. Ele só te informa lá na Receita Federal quando você está devendo 25, 30 mil reais. Aí você vai tirar esse dinheiro da onde? Do dia para a noite, uma crise dessa aqui. Então, muita gente vai para o seco, às vezes quebra, fale com o caminhão por causa desses detalhes. Tá? O governo ele age na surdina, ele dá corda para você se enforcar. Tá? Então você fique esperto com o governo. Tá? Assista esse fórum, vai assistindo aí e fique esperto com o governo. Então, no caso do RNTC digital, não é de graça. Por quê? Você vai pagar imposto. Então não é de graça, o governo não está dando nada para você de graça. Ah, e eles fazem um lobby, eles fazem uma propaganda. O governo agora isentou a cobrança de taxa com uma coisa do outro mundo. Mentira! Mentira, ele vai te cobrar imposto. Se você não tiver o registro e trabalhar frio, você não paga nada. Simples assim. Você não vai pagar 30%, hoje está em 37% a carga tributária brasileira. Quer dizer, esses 37% você não vai ter que pagar para o governo porque ele não existiu. O governo é invisível. Você não gerou nenhum documento, você trabalhou para um fazendeiro aí
e simplesmente esse 37% ficou no teu bolso. Mas fala isso pro governo. Eu falei lá no coisa lá, eles me bloquearam. Eles tiraram até meu coisa. Eu falei, ué, esse fórum aqui é para cobrar imposto ou é para resolver problema do caminhoneiro? Por quê? O que eles estavam fazendo lá? Uma palestra de horas ensinando você como pagar imposto. A realidade é essa. Toda palestra que eu fui, entre as pautas que a gente está lá de 30 anos, que o sindicato levou, protocolou lá, tem 30 anos que essas pautas estão lá, é as mesmas pautas. Tá lá as pautas de 30 anos na gaveta, eles tiram aquilo lá, falam, ó, nós vamos resolver isso aqui, tá em estudo, bababá, mas vocês já entra aqui, ó, registra o seu caminhão, já sai pagando imposto, que agora daqui para frente, esse governo, não interessa se é Bolsonaro, se é Lula, se é Fernando Henrique, todos eles fizeram isso, se é Temer, se é Dilma, qualquer governo que entrou lá fez a mesma porcaria, esse aqui tá fazendo a mesma porcaria. A única coisa que agora ele está fazendo no YouTube, né? E está registrado, você pode ir lá e ver o vídeo lá, que aquele vídeo vai ficar no YouTube. Do YouTube ele dificilmente sai, a não ser que eles removerem, né? Igual removeram o meu comentário, né? Mas tudo pode acontecer. Mas alguém já deve ter copiado esse vídeo aí, os caras repostam esse vídeo, então entrou para a internet, meu amigo, nunca mais sai. Então acontece esse tipo de coisa no governo. Fique esperto, existe um grupo de funcionários no governo que entra presidente, sai presidente, ele está lá. Ele está lá. Esse cara, ele está ganhando por fora. Ele está ganhando por fora. Ele está ganhando e ele não tem como tirar esse cara de lá ou impedir dele fazer isso, porque ele está num cargo que ele manda, que ele é chefe, ele está no cargo de chefia. Quer dizer, por mais que esteja errada aquela norma ali, ele não deixa aquela norma sair da gaveta. Ele vai sempre receber, cada vez é um sindicalista diferente, cada vez é um caminhoneiro, ele recebe aquela reivindicação e engaveta. Aquilo não vai para frente, porque não passa por ele, tem que passar por ele. O governo tem um caminho a seguir. Chega ali e embarreirou, não vai mais. Às vezes o deputado nem consegue ver aquilo lá. Se você pegar um deputado, e pega esse deputado e fala, vamos ver onde está travado esse negócio do entre-eixo. Em qual ministério está isso aí? Você vai ver a dor de cabeça que é para achar isso aí. Por quê? Isso pode estar travado no Inmetro, que o Inmetro regula a questão de balança e a questão do coisa. Pode estar no CONTRAN, que é o que regula, faz a regulamentação de caminhão, normas de peso, pode estar no CONTRAN. Pode estar no Ministério da Infraestrutura, lá no caso de questões de planejamento, de balanças, pode estar travado lá. Pode estar lá no DENIT, que é o responsável por essas balanças lá na estrada, né? Que é da manutenção, que contrata os funcionários. Então, já são 4 lugares que você vai. Pode estar no Ministério da Economia, travando isso aí, porque o Ministério da Economia está alegando que não pode abrir mão dessa arrecadação. Você está entendendo? Já nós estamos em 5 ministérios, 5 entidades. Pode estar na NTT, por uma questão de norma da NTT lá, e a regulamentação tal do inciso de uma bíblia desse tamanho de norma que tem lá, uma vírgula que está naquela bíblia lá, não pode tirar a balança da estrada, não pode acabar com o entre-eixo. Então você tem um caminho de 6, 7, 8, 10, você está entendendo o tamanho da burocracia? E cada agência dessa vai ter um cara lá que foi indicado por um deputado, e esse deputado está lá, grupo de deputados, né, que cada um indica para um lugar, né? Aí aquele grupo de deputados está lá fazendo o lobby para essa norma não cair. O Bolsonaro não tentou acabar com o radar, aqueles radar eletrônicos da estrada? Caiu? Por que não cai? Porque tem 5, 10, 15, às vezes 20 agências envolvidas num radar de beira de estrada. Aí até ele percorrer todo esse caminho para tirar o radar da beira de estrada, ele vai ficar velho, acaba o mandato dele. Por isso que eu falo que tem que ter protesto, manifesto, greve, barulho na rua, porque acontece o que quando tem uma greve, para tudo? Esses caras que estão segurando esses projetos aparecem. Por que esse cara está prejudicando a categoria de caminhoneiro? Quem que é o cara que está fazendo isso?
esse cara vai ficar visível. O rabinho dele vai para reta. Vai para reta. Não adianta você ficar indo lá. O sindicato faz 30 anos que tá levando lá, de protocola, dentro da lei. Dentro da lei, tá lá o papelzinho protocolado, pedido para fim do entre-eixo. Aquilo vai para estudo eterno. Aí quando faz uma greve que aparece na mídia, que tranca a estrada, faz uma muvuca dos infernos, igual foi lá em 2018, quase quebrou o país, né? Um prejuízo enorme para o país. Acontece o quê? Daí aparece, ó, tal órgão está segurando isso, mais tal órgão está segurando, mais tal órgão. Aí aparece toda essa máfia, fica exposta. Aí o que eles não querem? Eles não querem aparecer, né? Porque se eles aparecerem, eles vão para a rua, né? Aí identifica essas pessoas. Aí vai para a rua esses caras, e aí acontece o quê? Aquela norma passa no Congresso. Porque aí os deputados votam, né? Opa, não, tá errado, saiu na mídia. Por que você tem que dar audiência para esse canal da infraestrutura? Porque lá está acontecendo esses debates. Quanto mais gente aparece lá e critica ou fala, ou dá sua opinião, se manifesta lá, igual eu fiz. Fui bloqueado, depois eu entrei lá de novo, né, reclamando que me bloquearam ao vivo, né? E aí não me bloquearam mais. E aí eu voltei a falar, né, que não era de graça o NTT, que aquilo lá é o RNTC, que aquilo lá você vai começar a pagar imposto pro resto da sua vida, né? Então o governo não dá nada de graça para você, ele não está fazendo nenhum favor para você. Enquanto está sendo cobrado imposto, ele não está fazendo favor. Agora, a partir do momento que o governo isentar você de imposto, aí ele está te fazendo um favor. Aí o governante está te fazendo um favor. Que é o caso das indústrias, que eles isentam muito imposto de indústria, da isenção fiscal para essas empresas, e isso é um favor. Alguém já isentou o imposto para caminhoneiro aí? Não, você não paga mais imposto. Sem chance. Ainda mais o autônomo, que nem o caso do INSS. Tá aí cobrança sem teto. Mas na hora que você for se aposentar, receber, o governo vai te pagar só o teto. E o dinheiro foi para onde? Aí eu te pergunto, será que esse dinheiro está sendo desviado do governo? Não está sendo indo para a corrupção? Como que está sendo feita essa contabilidade? Será que o cara que faz a contabilidade do INSS lá, ó, deu o teto, ele lançou só o teto para você e o restante do dinheiro eles podem desviar? E não está fazendo nada de ilegal, porque pagou o seu teto. Se entrou mais 10, 20 milhões lá de caminhoneiro autônomo e eles puseram esse dinheiro no bolso, quem vai saber? Por quê? Foi pago o teto. O INSS vai te pagar dentro da lei. Mas esse dinheiro vai sumir. Com certeza vai ser desviado, vai para a corrupção. Então fique esperto. Tem coisas que não passa porque tem coisa errada ali. Quem tem que identificar isso? O ministro, a equipe do ministro, né? No caso do ministro da Infraestrutura, que assumiu esse pepino, porque quem teria que fazer isso seria a NTT, mas não faz. A NTT só fala em trem. O Ministério da Infraestrutura agora deu de falar só em trem também. Quer dizer, a parte rodoviária, tá, Deus dará. O cara que está nessa palestra aí está falando só em trem também. E receber imposto de caminhoneiro. Mas aqui, o entre-eixo não está aí. O SESI-Senat não cai. Para que você vai ter um SESI-Senat que é para cuidar da saúde do motorista, se você já paga o SUS? E quando você ficar doente, o SESI-Senat vai mandar você para o SUS. Então, para que eu vou pagar SESI-Senat e SUS? Tira SESI-Senat. Não tem justificativa. Aquilo só se justifica quando é para fazer um cabide de emprego. Um monte de gente, parente de deputado, parente de senador, que está trabalhando nessas entidades ganhando, né? Aí se você tira uma coisa dessa, não se justifica, você tira esse órgão, essa pessoa vai para a rua, e o deputado vai lá e vai virar um inferno na vida do ministro. A tal da contrapartida. Então isso tem que acabar, gente, tem que acabar. O CIOT. CIOT só para autônomo. CIOT tem que ser para todo mundo, gente. Para todo mundo. Por quê? O CIOT trava lá o seu nome na Receita Federal. Trava, fica lá aquele registrozinho. Aquilo vai ser, esse CIOT é informado direto para a Receita. Aí que as empresas falam, não, isso aí não serve para nada. Não serve? Não paga o imposto para você ver. Igual eles fazem. Eles trabalham lá, digamos, 100 mil de frete e declaram só 50 mil. Se gerar 100 mil de CIOT, já está informado para a Receita que esse 100 mil foi gerado. Não tem como sonegar. Aí você fala, as empresas estão comprando caminhão. Lógico que está comprando caminhão. Eles estão sonegando.
Você imagina, só a carga tributária brasileira é 37%. Se você conseguir sonegar 37%, embolsar esse 37%, sonegar do governo, você compra caminhão todo ano. Com certeza. O autônomo não tem como, porque o governo travou, o autônomo tem que pagar o imposto. Ele não consegue comprar o caminhão, porque o governo está comendo. Agora o cara lá na empresa no Brasil tem uma lenda não, vários contadores falam, muita gente fala, empresa no Brasil pode tudo, até roubar. Até roubar pode. E o governo não fala nada. Porque eles sempre vão dizer, se eu fechar essa empresa, eu estou criando desemprego no país. Você está criando desemprego, você está gerando bandido para o país, né? Se você não fechar essa empresa. Porque o cara é um bandido, está roubando. Então você está gerando bandido. Não está gerando emprego. Emprego é aquele cara que trabalha honesto, paga certinho as coisas dele, paga os impostos deles em dia certinho, não faz coisa errada, tá? Aí esse empresário que trabalha direito não consegue competir com o empresário desonesto. Porque o governo não fiscaliza e fecha o olho. E dentro de 5 anos, tudo que o cara fez errado nessa empresa caduca. Então o cara vai continuar fazendo errado sempre. Ele vai correr o risco de passar os 5 anos e esperar caducar. Sem que ele tem que comprar um fiscal. E quem que é o fiscal? Funcionário do governo. Quem que é o chefe desse funcionário do governo? Um cara indicado por um deputado. Quem que é o dono dessa empresa que está sonegando? Às vezes é o próprio deputado. Vocês estão entendendo por que o crime não acaba? E nós aqui, cidadão comum, se lascamos com isso. Nós se lascamos muito, porque nós não conseguimos competir com essas pessoas. É lavagem de dinheiro. O cara tira lá, vocês estão vendo na televisão, o cara tira lá do governo, desvia um dinheiro do governo, ele tem que esquentar esse dinheiro para o dinheiro ficar legal no bolso dele. Se ele tem uma frota de caminhão, aquilo gera nota o dia inteiro. O dia inteiro, é nota de oficina, é nota de pneu, é nota de... O caminhão gera nota o dia inteiro. O dia inteiro o cara gera nota. O cara vai tirando nota na estrada daqui para o Nordeste e volta de lá para cá tirando nota do Nordeste. E quer dizer, essas notas geradas, gente, o cara compra essas notas, compra do borracheiro, compra da oficina, ele compra essas notas aí. Ele paga baratinho nessa nota. Ele compra a nota lá, às vezes o cara que foi lá e consertou um serviço nem pediu a nota. Né? Que é um erro nosso não pedir nota. A gente tem que pedir nota de tudo, para o cara não conseguir tirar nota falsa para esses vagabundos. E aí a gente acaba não tirando a nota e ele pega e vende a nota para esses caras. Aí esses caras compram lá 100 mil, 200 mil de nota, pega esse dinheiro roubado do governo e joga em cima dessas notas. Quem que vai dizer que esse dinheiro não foi gasto ali no caminhão? Se as notas fiscais estão aí, é um documento oficial. É assim que é feita sonegação, tá, gente? E aí o combate a sonegação, como é que é feito? É que nós estamos falando. Não tem como, não existe esse negócio. Você chega lá num mercado, numa coisa, o cara vai pedir para você se você quer nota. Cara, isso não existe. É obrigação do mercado emitir a nota. Não tem essa. Dá o teu CPF aí, ô infeliz. Tá aqui tua nota. É assim que tem que ser. Como é que o Brasil permite que você venda alguma coisa sem nota? Né? Sem informar o fisco que aquela mercadoria foi vendida. Então, a corrupção é permitida dentro do Brasil. Trabalhar errado é permitido no Brasil. Aí, você não vai fazer o teu RNTC? Faz. Ele é RNTC porque você tem que ter, senão você não está ilegal. Mas você não é obrigado a informar que você carregou o frete. Mas isso é sonegação. Rapaz, está todo mundo sonegando. São 37%. O grande está sonegando, o médio está sonegando, e você, pequenininho, vai ser o honesto dessa história? É isso que o governo não quer que você saiba. Tá? Ou o governo cobra de todo mundo ou não cobra de ninguém. Não é você, pequenininho, que só tem um caminhão, que tem que pagar tudo isso de imposto, 37% de carga tributária. Né? E pode olhar que agora está criando esse IVA, esse imposto aí, está tirando da indústria e jogando para o prestador de serviço. A carga vai aumentar em cima de nós. Nós somos prestador de serviço. Ele vai transferir o custo da indústria. Por quê? Por que ele está fazendo isso? Vamos falar mais um pouco de imposto. Ele está fazendo isso porque a indústria chinesa está quebrando a indústria brasileira. Não tem como competir, porque eles produzem um valor baixíssimo.
Só que entenda uma coisa, hoje a indústria já aprendeu a trabalhar com produto chinês, quer dizer, eles compram a básico lá, as peças da China e montam no Brasil, quer dizer, aí eles conseguem montar num preço baixíssimo, porque é feito as peças na China, eles montam aqui e vendem como produto brasileiro com garantia. Quer dizer, você está comprando um produto da China disfarçado com etiqueta brasileira. Hoje a indústria brasileira está assim, a indústria do mundo está assim, né? Não é só o Brasil. É na Europa, é nos Estados Unidos, todo mundo está fazendo isso. Compra da China e monta no país dele, põe a etiqueta e aí sai com um produto brasileiro. Mas na realidade os componentes são tudo chinês, né? Então tá desse jeito. Para o governo trazer, dar vantagem para os caras produzir aqui no Brasil, né? Que é o caso dessa pandemia, deu essa travada, não conseguiram trazer produto da China, muita empresa ficou aí 2, 3 meses parada por falta de matéria-prima, e o dólar subiu muito, o dólar subiu 100%. Tudo que você compra, desde essa câmera que está filmando esse vídeo aqui, subiu 100%. Como é que o governo fala que tem 4% de inflação no Brasil? Mentira, gente. A Dilma já fez isso. A Dilma foi tirada do governo porque estava fazendo isso, escondendo informação, fazendo a tal da contabilidade criativa. O governo faz muito isso, e vários países fazem isso. Né? E o político, para não sair do cargo, para dizer que está tudo bem, ele faz isso. Mas isso vai estourar no próximo mandato, com certeza. Ele não vai conseguir segurar muito tempo. Só que hoje as pessoas do mercado financeiro estão muito espertas, né? Estão atentas a isso aí, né? Que o governo está começando a fazer essa maquiagem nas contas. Porque se a coisa é dólar, e o dólar subiu 100%, a inflação não está em 4%, está em muito mais. Está estourada. Se eu fui comprar um disco de corte aí, pagava R$7 num disco de corte, está 14%. Subiu 100%. Um óleo de soja que era menos de 2,59, até fiz vídeo desse óleo de soja que eu podia usar no tanque do caminhão. Hoje é impossível você usar isso no caminhão, está R$6 um litro de óleo de soja. Quer dizer, está mais caro que o combustível. Então, acabou usar óleo de soja. Ainda falei que se o governo descobrisse que o óleo de soja está tão barato que dava para usar como combustível, eles iam subir o óleo de soja. Está aí, R$6 um litro de óleo de soja. Você que ganha salário, você conseguia comprar, digamos, 100 litros de óleo de soja com o teu salário, você vai comprar só 50. Quer dizer, o teu ganho caiu 50%, a inflação vai comer o teu salário, quer dizer, o nosso país está indo para o buraco. Isso ninguém está falando. Né? Estão escondendo, mas vai aparecer porque os números chegam, a contabilidade do governo tem que ser informada até o final do ano. Final do ano esses números vão aparecer. Se o governo maquiar, o Congresso vai em cima e vai dar impeachment isso aí, né? Com certeza. Então fique esperto que vem coisa errada por aí, né? Aí o governo está trabalhando o quê? Para arrecadar imposto, para poder tampar esse buraco, para poder, que é assim, ajuda social acho que está em 100 e poucos bilhões, né, que foi dado para o povo, esses R$600. Mas o governo gastou 1 trilhão. Poxa, então quer dizer, se o governo tivesse pegado esse dinheiro e só gastasse com ajuda social, o povo dobrasse a ajuda social, ele ainda, digamos, está em 100 e poucos bilhões, ele ia estar com 200 bilhões de ajuda, que chegasse, triplicasse esse valor de ajuda social, né? E chegasse a 500 bilhões, que ele distribuísse realmente esse dinheiro para a população, não ia precisar de SUS, porque o cara ia ter condições de pagar o médico dele, não ia precisar, nossa, esse dinheiro ia gerar um absurdo na economia. Agora eu te pergunto, aonde o governo enfiou o dinheiro? No mercado financeiro. Aonde foi parar esse dinheiro? O exterior, né? Porque o cara compra ação no Brasil, o lucro vai para fora. Quer dizer, nós tiramos o dinheiro do povo e transferimos para fora. Quem que esses grandes investidores? Rapaz, muitos desses investidores estão ali dentro da política, estão dentro do Congresso, estão dentro do Senado. São gente que está ali, é gente graúda. Quer dizer, dá uma migalha para esses pobres, fechar a boca desses pobres e nós vamos levar o grande aqui. O que aconteceu? Eles conseguiram quebrar o teto de gasto do Brasil, criar esse orçamento de guerra. Poxa, na época da Copa eles conseguiram desviar lá 200 bilhões. Agora, com a pandemia, eles desviaram 1 trilhão.
Quer dizer, e isso que entrou um governo honesto agora, que diz que é honesto. Poxa, então não tem fim isso aí. Tá? Vamos voltar ao nosso assunto aqui. Fim da tabela de frete. O governo deixou claro lá na reunião, que não tem interesse na tabela de frete, que eles não vão regulamentar a tabela de frete. Nesse governo não vai ser regulamentada a tabela de frete. Isso ele falou lá no YouTube, está gravado lá, que eles não, o governo não quer. O governo apoia o livre mercado. Essa é a posição do governo em relação à tabela de frete. Quer dizer, o governo não está nem aí para você, caminhoneiro, nem para mim, caminhoneiro. Se lasca. Mas eu te pergunto, eles falam que não existe tabelamento no Brasil. Tá. Vai pagar o teu imposto. Existe uma tabela lá de imposto, uma tabela. Tudo que você compra do governo, o que você paga de imposto para o governo está lá, é tantos por cento sobre o seu ganho. Aí eu te pergunto, o teu frete é 20% sobre o valor da mercadoria? Não. Mas o imposto é 20% sobre a mercadoria. No caso, a carga tributária hoje é 37%, né? Então, o imposto no Brasil é 37%. Não interessa o que você faça no Brasil, é 37% em cima da sua mercadoria. Você vai pagar isso aí. Então, existe uma tabela para o imposto. É 37%. O teu frete é 37%? Não. O teu frete às vezes é 2% do valor da mercadoria, às vezes nem dá 10%, às vezes é 10%, ele sobe para 10%, ele cai para 5%. Quer dizer, conforme a crise, eles abaixam, levantam o frete. O governo não abaixa e não levanta o preço do imposto conforme a crise. Ah, agora está ruim, o governo vai abaixar o imposto de todo mundo. Todo mundo vai pagar agora 15% de imposto. Não, o governo não faz isso. Por quê? Porque lá dentro do governo precisa pagar os funcionários, o funcionalismo público, as pessoas que trabalham no governo. Mas tem gente demais trabalhando lá, como é o caso das balanças. Para que eu pôr mais balança na estrada se eu não tenho dinheiro para pagar nem os que estão aí? Vou empurrar mais gente, vou pôr mais balança. Então, não justifica, né? Eu estou falando. Tem que tirar essas balanças. Tem que tirar a gente do governo. Para sobrar margem, digamos, para o governo fazer isso. Ah, vamos reduzir o imposto para os caras conseguirem trabalhar. Que agora está em crise. Lá na frente nós damos uma corrigidinha no imposto. O governo não faz isso. Bom, desde que eu conheço por gente, o imposto é tabelado e o imposto tem um preço fixo. Não interessa se você vai conseguir ou você não vai conseguir pagar. Se você não conseguir pagar, você vai preso, você perde o seu bem, você é penhorado. Tudo que você pensar e mais um pouco acontece com você. De ruim. Agora, o nosso frete não pode ter um preço mínimo. Entenda isso. A mercadoria que você vende no seu estabelecimento, para não quebrar todo o comércio, um cara não vir um gigante e vender abaixo do custo, para quebrar todo mundo, que acontece muito isso. Cara, para ganhar mercado, eles põem a mercadoria abaixo do custo. Tá? Não acontece isso no comércio. Você às vezes tem uma loja e não consegue se manter, porque tem um cara vendendo abaixo do custo. Não existe um nivelamento. Mas o imposto está nem aí. O imposto tem a tabela dele. Não interessa se você vendeu por 10 ou vendeu por 20, você vai pagar o imposto. No caso do ICMS aqui do frete, ele é tabelado do combustível, se não me engano, é o do combustível. O do combustível é tabelado um preço que o governo coloca no combustível. Não interessa se o combustível sobe ou abaixa. É aquele preço que o governo colocou ali. E é o ano inteiro você paga ICMS do combustível em cima daquele valor que o governo acha que vale o combustível. Quer dizer, o governo tabela o preço do frete e do combustível também. E no caso do frete acontece também. Às vezes você carrega um frete aí que vale, digamos, R$200, né? Mas o governo você recolhe o imposto sobre R$500. Porque a tabela do frete do governo, para cobrar imposto, é R$500. Então você paga o ICMS em cima de 500, mas na realidade o frete que você levou é 200. Mas o governo não te dá esse desconto. Então, se o governo cobra o frete sobre 500, então por que eu estou pagando imposto sobre 500? Por que o frete para mim não é 500 também? Essa resposta o governo não tem para te dar. Não tem. É o caso do INSS. Tem o teto para o autônomo,
Ele pode pagar até R$ 800. Por que desconta 1.500, 2.000, às vezes R$ 3.000 desse cara? Para onde vai esse dinheiro? A mesma coisa. Por que tem uma tabela que diz que o frete tem que ser 500? Como é que eles calcularam esse frete em 500? Por que não é 100 para me pagar o imposto? Da onde eles tiraram que eu ganho R$ 500 nesse frete? Se o cara está me pagando 200? É aí que tá. Mas o governo diz que lá o cara ganha até... eles pegam o maior frete que já foi pago e eles calculam o imposto do teto máximo desse frete. Eles têm calculado o teto mínimo, porque acontece o quê? Não vai abaixar o imposto, vai sempre cobrar aquele, a tabela é fixa. É o que nós queremos, piso mínimo, fixo. Para baixo não paga mais, só dali para cima. Por quê? Para baixo é custo, não dá prejuízo. Para um não destruir o outro. O que a empresa, com empresas grandes como a Consul, Brastemp, esses conglomerados fizeram com essas lojas de imóveis? Eles te vendem a geladeira, mas se você vender abaixo do custo, você não compra mais geladeira. Eles te vendem um fogão, mas se você vendeu abaixo do custo do seu concorrente, e o teu concorrente informar, ó, tal loja está vendendo esse fogão abaixo do custo, você não compra mais fogão Brastemp, você não compra mais geladeira Consul, você não compra... muitas empresas fazem isso, por quê? Porque o ponto de venda é o que mantém a indústria funcionando. Se um comerciante começar a destruir o outro, a fábrica vai fechar, porque não tem como mais vender. Eles não vão ter ponto de venda mais. Porque o cara está trabalhando sem ter lucro. Tem muita gente que é zóio de banha, que nem eu falo sempre aqui no canal, é zóio de banha. Ele quer destruir o outro. Não importa se ele vai ganhar ou não vai ganhar, ele quer destruir o outro. E tem uma grande maioria de caminhoneiro que quer falir o outro. Nem que ele fale também, mas ele quer falir o outro. Por isso que ele trabalha abaixo do custo. Entendeu? E uns são burro que faz financiamento sem conseguir, sem ter ganho para pagar aquilo. Daí chega num ponto que ele também tem que trabalhar abaixo do custo para poder manter aquele financiamento. E aí vai essa bola de neve. A indústria já flagrou isso. Falou, não, vocês estão se quebrando e aí vai quebrar a indústria, porque não vou ter ponto de venda. Eu vou vender para quem? Porque a indústria ela não vende uma geladeira. Ela vende uma carga de geladeira. Entendeu? Quem que compra uma carga de geladeira? Eu não vou comprar uma carga de geladeira, o meu vizinho não vai comprar uma carga de geladeira. A loja compra uma carga de geladeira. Se essa loja fale por vender abaixo do custo, ele vai vender a carga de geladeira para quem? É isso que eu quero dizer. Quem que tem que estar ali no meio disso aí? O governo. Está intermediando, negociando, pelo menos se o governo estivesse negociando, né, com os agricultores. Mas o governo tem o rabo preso até com o Papa, né? Você viu que até os padres estão roubando agora, né? Tá aí no noticiário, né? Até os padres estão indo para cadeia. Estão desviando dinheiro dos fiéis. Caramba, como é que ponto que nós chegamos? É pastor roubando, é padre roubando, é milagreiro roubando. Quer dizer, já chegou. Que ponto está chegando, gente? Estão vendendo Cristo também. Estão vendendo Cristo. Isso é comércio de Cristo. Estão vendendo Cristo. A imagem de Cristo está sendo vendida dia e noite na televisão e uma igreja lá que custa lá 100 milhões está em quantos? Acho que 4, 5 bilhões já arrecadaram e a igreja está no alicerce. Né? Poxa, que é isso, gente? E os políticos estão fazendo a mesma coisa. Arrecadam bilhões para uma obra lá e a obra não sai do alicerce. Não sai do alicerce. É tudo assim. E aí não tem, vai fiscalizar, quem tem que fiscalizar? Tribunal de Contas. Tribunal de Contas vai lá, quem que indicou esse cidadão para o Tribunal de Contas? Deputado tal, senador tal, presidente tal, que indicou esse cidadão para o Tribunal de Contas. Esses cargos são de indicação, é igual o Supremo Tribunal Federal. Por que os políticos não têm medo do Supremo, que é um órgão máximo desse país? Eles não têm medo, porque eles colocaram os caras lá. Mas o juizinho lá de baixo, o juizinho Peba lá, não foi eles que colocaram. Eles não indicaram o cara entrou por um concurso público. Esse cara não deve nada para o deputado. Eles têm medo de um juiz de primeira instância e não têm medo do Supremo. Porque o Supremo foi indicado. Então é desse jeito as coisas. É desse jeito as coisas. Então, o nosso setor de transporte está sendo penalizado pelo funcionalismo público. Não passa nada lá. Assista um vídeo, se cuida, gente. Se cuida com o que o governo fala. O governo mente porque
Não tem como um presidente da República ver tudo que está acontecendo no governo. Se nós não falar aqui no YouTube, se nós não brigar, não falar, não se manifestar, quer dizer, o presidente às vezes nem fica sabendo que certas coisas estão acontecendo, porque não é humanamente impossível o cara enxergar tudo num país desse tamanho, né? Então, por isso que eu sou contra presidencialismo. Teria que ser um parlamentarismo, por quê? São várias pessoas cuidando de vários interesses e mandando em várias coisas ao mesmo tempo. Agora nós elegemos um cidadão, elegemos ele como Deus, como rei do país. Só que esse cidadão não é Deus, ele não é rei, ele é um ser humano igual você, eu, ele come, ele tem que dormir à noite. Como é que ele vai cuidar do problema de todo mundo dentro do país? Ah, existem os ministros. Os ministros não são responsáveis. Está lá um ministro lá, mas o ministro foi indicado por tal deputado para roubar aquele ministério lá. Aquele ministro está lá roubando. Quando o presidente acordar que aquele cara está roubando, já era. Quem que é o culpado? O presidente. Não é o cara que indicou o cara para o ministério lá. Não é o deputado que indicou. Não é aquela frente parlamentar que colocou aquele cara de ministro lá. Não é o PMDB, não é o MDB, não é o PT, não é o PSDB, não é aqueles caras que indicou o cara para o ministério que é culpado que aquele ministério teve desvio. Ninguém. Você já ouviu falar que o partido tal é culpado? Não. É o presidente. É o administrador que está lá. Por que ele permitiu que o partido colocasse aquele cara lá? Já foi a culpa para as costas do presidente. Tá entendendo? O partido limpa fora e ainda mete o pau. Aquele vagabundo daquele presidente, que ele perdeu o carguinho dele lá, ele começa a meter o pau no governo. Aquele vagabundo, olha lá o roubo que teve lá, mas foram eles que indicaram o cara para o cargo. Eles que estavam coordenando aquilo lá. E na cara de pau eles vêm na televisão falar que o presidente é o culpado. Então tem muita coisa errada, vai aparecer muita coisa errada. No nosso caso aqui, gente, Sérgio Senat tem que cair. Entre este balanço tem que cair. RNTC digital tem que ter, mais vinculado a um documento único de frete. Tem que sair da gaveta. Não tem que ter nota fiscal, conhecimento de frete. É um documento só. CIOT para todos, tá? CIOT é para todos. E esse número do CIOT tem que ser informado direto para a Receita Federal. Não interessa. Carregou para a Receita Federal. A Receita Federal vai fazer a contabilidade dela e vai rastrear as cargas. Pode ter certeza. O governo é muito eficiente para cobrar imposto. Mas para resolver um probleminha de entre-eixo, tem 30 anos que está lá e ele não conseguiu resolver ainda. Mas pergunta os problemas de arrecadação, programa da Receita, eles já trocaram tudo. Para receber, eles são muito eficientes. Então, gente, se vincular todas essas coisas num documento único de frete simplificado, com índice de balança lá, PBT máximo para emitir a nota, PBT máximo para emitir a nota, não precisa de balança, não precisa de fiscal na rodovia, tá? Acaba tudo isso aí, porque o documento faz toda a fiscalização no momento da carga. Não tem como o cara sonegar. Emitiu o CIOT, carregou. Lá na frente a mercadoria descarregou, o cara vai ter que dar baixa naquele CIOT. Ele recebeu essa mercadoria. Se essa mercadoria não deu baixa no CIOT, alguém vai ficar com pendência na Receita. Esse cara vai ter que sair de dentro do escritório dele e ir lá na Receita justificar para que ele emitiu essa carga, aonde essa carga foi, tá? E por que ele não pagou imposto. Então, você vê que é simples acabar com a sonegação, mas é que eu estou falando, sempre vai ter um funcionário lá, um lobista dentro do governo, para impedir que isso aconteça. Por isso que a gente tem que dar audiência para o Ministério da Infraestrutura, para esses canais no YouTube, se inscreve no canal da NTT, se inscreve no canal do Ministério da Infraestrutura, deixa o seu like lá, não interessa se eles estão fazendo errado ou certo, mas você tem que dar audiência para isso aí, você tem que estar lá, você tem que mostrar que você está enxergando aquilo lá. Para o governo trabalhar, porque o que mais o funcionário público quer, tá? Que é o câncer do governo, é o funcionário público. É a chefia ali, aquela máfia que se cria dentro do governo. Esse funcionalismo público, eles não querem que nada disso saia do papel, eles não querem avanço nenhum, porque isso significa fim de perca de salário e perca de cargo dentro do governo
e fim de um monte de agência lá que está inútil, que não faz nada, só recebe. Que é o caso do SESI e Senat. Não tem justificativa. Já existe o SUS, para que SESI e Senat? Ah, para fazer curso do MOP. Eu pago um curso do MOP se eu precisar. E outra coisa, não tem que agendar para daqui 6 meses fazer um curso de graça lá no SESI Senat. Tem que ser agendado. Ver se tem vaga. Ah, esse ano já não tem mais vaga lá no SESI Senat para fazer o curso. Quer dizer, aí eu não vou trabalhar porque eu não consigo fazer um curso no SESI Senat. E sendo que eu paguei aquilo. Então, gente, não funciona. Tem que extinguir esse negócio de SESI Senat. Isso aí é fria, tá? Se a indústria quer pagar a SESI Senat, quer descontar lá do sindicato de indústria, beleza. Mas nós autônomos tem que cair forte isso aí. Isso aí não existe para nós. Não justifica nós pagar um negócio que nós não usamos, né? Isso aí é a mesma coisa de você pagar para ter uma garantia no céu. O cara te cobrar lá uma taxa por mês para você ter uma vaga no céu. Você acha? Meu amigo, se Deus não quiser que você vá para o céu, você não vai. Você pode perder o dinheiro mais rico do mundo. Você nunca vai para o céu, né? Assim diz a religião. Então, não justifica pagar certas coisas. Isso é lobismo. Tem um monte de gente que ganha com isso para não fazer nada. O cara fica o dia inteiro dentro de uma sala, às vezes nem lá ele não vai, né? E aí tem as tal das rachadinhas, porque esses caras são indicados lá com salários de às vezes 10 mil reais, né? Aí o cara lá tira os 3 mil do funcionário que ele ganha e os outros 7 mil vai para o bolso, ninguém sabe de quem. Daí o governo nunca tem dinheiro para pagar as contas do governo, não fecha. Não fecha, porque tem um monte de sanguessuga lá. Às vezes não é nem culpa do cara que está trabalhando, né? O cara está só trabalhando, mas infelizmente o bom paga pelo ruim, né? Porque o cara às vezes está fazendo coisa errada lá dentro também, e se ele tem um pouco de vergonha na cara, ele não fica recebendo aquele salário, né? Para fazer coisa errada, né? Se ele está fazendo coisa errada, ele é conivente. Se eu estou ajudando um ladrão a roubar uma loja, eu também sou ladrão, tá? Então é assim que as coisas são e não adianta a gente querer passar os panos e, tá? Fica esperto, gente. Fica de olho nesses fóruns. Não deixe de participar disso aí. Não deixe de fiscalizar. O sindicato está lá também. Para de criticar o sindicato, tá? O sindicato está trabalhando, né? Se eles não estivessem trabalhando, tudo bem. Está lá, está protocolado. Agora vem cá, porque é culpa do sindicato. Não é culpa do sindicato. O sindicato fez a parte dele, encaminhou a reivindicação. Está lá participando do fórum. Está lá todo dia. Está ligando para ministro. Tá, ó, e a nossa norma e tal. Quem está segurando? O lobismo. Os caras da indústria. Os cara, o poder econômico. A mão do poder econômico é muito forte. Tá, gente? Eles estão ali com dinheiro. Eles calçam essas pessoas, dão dinheiro por fora. Aí o cara atrasa isso, atrasa a regulamentação, atrasa a norma, atrasa a votação no Congresso. Quanto que você acha que um presidente da Câmara ganha? Por que os caras querem ser tão presidente da Câmara assim? Por quê? Quanto que esse cara ganha para simplesmente não pautar um projeto na Câmara? Simplesmente ele fala, não, vou pautar esse projeto daqui a uns 2 anos. Né? Que isso vai me prejudicar agora. Te dou tantos milhões aí para você não pautar. E ninguém pode fazer nada. Tem 500 deputados lá e não pode ir contra o presidente da Câmara. O cara é um deus dentro, tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara. Se eles não quiserem pautar, eles não pautam. Aquilo lá não vai para a pauta e não é voltado. E a lei não existe. Sem lei não se faz nada nesse país. Então, vocês veem que o lobby, a mão do poder econômico é muito forte. O único jeito de acabar com isso, gente, é votando, é lá na urna, não votando nesses caras. Você está vendo o que o cara está fazendo? Você não vai votar nesse cara de novo, né? Não vota. É o voto que derruba essas pessoas. E outra coisa, fala, comenta, compartilha, faça vídeo, põe na internet. Não interessa, eu não ganho nada com esses vídeos. Mas fala, né? As pessoas escutam, as pessoas comentam, isso vai indo, as pessoas vão ficando se informando. A informação é a melhor coisa contra a corrupção. Porque se o cara sabe que aquilo está errado, ele não vai permitir a corrupção. As pessoas começam a lutar contra isso, tá? Mas se o cara não acha que aquilo lá está certo, que ele não tem a informação, ele vai achar sempre que aquilo lá está certo.
ele vai continuar sendo roubado a vida inteira, né? Aí quando a pessoa vem num canal, aí tem vários canais aí, não é só o meu, tem vários canais aí explicando sobre política, explicando sobre economia, explicando. Assista esse canal. Não fica só olhando o bumbum das caminhoneiras aí na internet, que aí não vai, né, gente? Porque você só dá like no bumbum da fulana lá na internet. Aí você não dá o like no Ministério da Infraestrutura, aquilo é chato. 5 horas de palestra no Ministério da Infraestrutura, o cara falando abobrinha, um negócio que não vai se resolver. Mas você tem que dar audiência para isso. O cara tem que saber que você está preocupado com isso. Se você não dá audiência, você fala, ah, meu amigo, vamos roubar. Porque ninguém está se importando com isso aqui. É tudo que o político quer. Tudo que o político quer. Por que, que ele vai fazer um negócio e aquilo lá ninguém está interessado? Ele não vai fazer. Vai morrer na gaveta. Então, por isso que a gente tem que dar audiência. Tem que estar ali, dando like, compartilhando, visitando esse canal lá. Deixa um comentário. Sempre que você entra no canal do governo, deixa um comentário. Falando bem ou mal, deixa um comentário. Tá? Bota a sua cara lá. É assim que é. Você é povo, você é Brasil, você tem que falar. Se você não falar, ninguém vai te ouvir. É assim que é. Beleza, gente? Então esse é o vídeo de hoje.